né, é um tema que nos remete a um desafio muito grande. Quer dizer, os desafios da esquerda, nacional e internacional, nos impõem a necessidade de refletir sobre uma inflexão. Aqueles que trabalham ou esperavam uma visão linear, evolutiva dos processos históricos, se defrontam com recuos, se defrontam com derrotas, se defrontam com o fato de que a história não é linear, que ela caminha por recuos. O Marx, no início da sua obra 18 do Brumário, já nos alertava que as revoluções do século XIX, na sua época, pareciam derrubar seus adversários apenas para que eles, em contato com a terra, recobrassem forças e se levantassem agigantados, até que nenhum recuo fosse possível. Quer dizer, 2 séculos depois, né, quer dizer, do século XX, agora já entrando no século XXI, nós temos uma experiência mais larga dessa trajetória da luta revolucionária no mundo, mas também a confirmação dessa previsão sombria do Marx no meados do século XIX, porque as experiências de transição socialista, as ousadias de transformação social que nós vivenciamos nesse grande século XX, ao mesmo tempo que marcaram a possibilidade das transformações, colocaram questões essenciais para que nós refletíssemos. Um outro problema dessa análise é que a gente tem que pensar globalmente, porque o mundo se tornou um sistema, um modo de produção articulado, né, que passou a subordinar todo o planeta à lógica do capital, e, portanto, nenhuma das nossas formações sociais está isenta dessa sobredeterminação, mas nós só podemos atuar a partir da compreensão das nossas formações sociais particulares. Né? É essencial essa compreensão geral, mas é fundamental que a gente compreenda a particularidade onde devemos atuar. E eu vou utilizar como pretexto dessa nossa reflexão notas de estudo que foram publicadas recentemente sob o nome de 5 teses sobre a formação social brasileira. Uma vez que elas foram formuladas, né, como síntese de uma trajetória de estudo e pistas para futuras reflexões, o que mudou do momento da produção dessa reflexão para hoje é a consolidação de um governo de extrema-direita, né, e que, infelizmente, confirma um pouco as tendências que ali estavam apenas traçadas como possibilidades abertas no devir. Isso porque, mais do que ocupar nosso tempo agora, né, detalhando a conjuntura, tanto nacional como internacional, que nos encontramos, que, de certa forma, todos vocês, atentos aos movimentos da conjuntura, percebem e conhecem, né? Nós estamos sob um governo de extrema-direita, de características neofascistas, e que aprofundaram assim, de forma bastante incisiva os grandes problemas do nosso país. O risco é nós nos perdermos nesse redemoinho de acontecimentos que nos impõe uma resistência de imediato, né? E acaba se passando desapercebido as determinações mais profundas que enquadram essa conjuntura e que, de certa maneira, nos permite compreendê-la. Nós vamos partir de um pressuposto de que o início desse ciclo histórico, que agora se encerra e abre esse tenebroso período em que nos encontramos, né, estava convicto de algumas certezas, estava convicto de algumas afirmações sobre as quais se construiu toda uma compreensão de país e, portanto, a nossa base para a intervenção política, teórica e profissional. Né? Se enquadra nessa direção o próprio campo do serviço social, que em 79 reorienta toda a sua ação profissional, formativa, política, numa determinada direção, partindo de certos pressupostos. Pressupostos esses que nós, coletivamente, comungamos. Não é? São aquelas premissas que, de tão evidentes ou autoevidentes, nos convence
a servir de ponto de partida para nossas análises e nossas conclusões. Quer dizer, tudo isso se alicerçava no fato que, depois de um longo período em que prevaleceu um governo do grande capital, aliado ao imperialismo e ao latifúndio, né, sobre uma forma explícita de uma ditadura empresarial e militar, inaugurada pelo golpe de 64, né, a crise da ditadura e do seu modelo econômico teria aberto um período de democratização, e isso foi entendido como um fim de um ciclo histórico que teria a potencialidade de reverter certas características que até então tomávamos como determinantes para compreender nossa formação social, né? E nos chamava a atenção de que essa mudança profunda nas condições econômicas, políticas e sociais abria a possibilidade de um caminho no sentido de nossa emancipação. Resumidamente, não cabe aqui a gente se aprofundar nas diferentes compreensões, mas, resumidamente, a gente partia da compreensão de que as condições econômicas, sociais e políticas da própria ditadura e da sua crise teriam levado à possibilidade de superação de uma das mais perenes características da formação social brasileira, que é o caráter autocrático do Estado burguês no Brasil, daquilo que alguns autores vão chamar de prussianismo, ou seja, nos termos de Carlos Nelson Coutinho, uma sociedade civil fraca e gelatinosa, um Estado forte, né? Quer dizer, a constituição lenta, mas decisiva, de uma sociedade civil burguesa no Brasil abria a possibilidade do Estado não mais funcionar como um elemento do grande capital, um instrumento exclusivo das classes dominantes, que agia diretamente sobre o tecido da sociedade, sem mediações, não é? Isso levaria, portanto, né, à compreensão de que abria-se um período de disputa de hegemonia, onde os interesses das classes dominantes teriam que necessariamente combinar com os interesses dos de baixo, da maioria da sociedade, dos setores médios, da intelectualidade, etc. Produzindo, portanto, uma síntese muito mais favorável ao desenvolvimento de conquistas sociais. Nós sabemos que o Brasil é um país profundamente desigual, e isso está determinado, sem dúvida nenhuma, por nosso passado escravista, colonial, né, pela inserção do Brasil no modo de produção capitalista em desenvolvimento, na forma de um capitalismo dependente, e tudo isso gera um abismo social, econômico, cultural, político na nossa sociedade, que marca em grande medida aquilo que são as manifestações da questão social no Brasil. Ora, a afirmação sobre o Estado constitui a nossa primeira tese. A tese de que a afirmação da possibilidade de superação do prussianismo, de certa maneira, foi precipitada, e isso no desenvolvimento do período em que nós pretendemos aqui tomar por base, né, comprovou-se de uma maneira distinta daquela que a previsão inicial apontava, né? Quer dizer, o Estado brasileiro muda de forma, né? Você tem diferentes formas em que ele assume em diferentes momentos. No entanto, nós podemos nos perder nessas alterações de forma e descuidar da substância desse Estado. Enquanto Estado burguês, ele assumiu a forma de uma ditadura depois do golpe de 64, assim como havia assumido antes uma forma democrática limitada, né, entre a ditadura Vargas e o golpe de 64. Portanto, ditaduras e democracia se alternam como formas políticas de um Estado que se assenta em condições materiais que acabam por determinar, se o Florestan Fernandes estiver certo em sua análise, o seu caráter autocrático, né? No entanto, a convicção inicial do período que se abria com a democratização é que as alterações teriam alterado profundamente, mudado profundamente as determinações que incidiam sobre a forma autocrática. E, portanto, era possível a constituição de uma democratização do Estado, né,
num aprofundamento da democracia, e que isso poderia alterar-se pela correlação de forças favoráveis, pela emergência do segmento popular, operário, sindical, social, que emerge das lutas que se deram em meados dos anos 70 e início dos anos 80. Ora, a nossa convicção e a nossa primeira tese aí, nesse sentido se assenta é que as determinações desse Estado burguês no Brasil não se alteraram, ainda que, né, na sua forma, ele tenha permitido, pela correlação de forças, um espaço democrático mais amplo e que, de certa maneira, respondia às necessidades das classes dominantes. Nesse sentido, eu queria chamar a atenção, que nós vamos ver mais detidamente num outro momento, né, que existiam duas intencionalidades a partir da abertura democrática na crise da ditadura. Uma intencionalidade dos segmentos dominantes, expressa muito bem por um documento do Golbery Couto Silva, na Escola Superior de Guerra, onde ele afirma que as classes dominantes brasileiras precisavam estar atento para o movimento próprio da nossa formação social de aberturas e fechamentos, como a gente havia dito, né? Ele, no arrobo metafórico, vai comparar isso com os movimentos do coração, sístoles e diástoles, aberturas e fechamentos, e que o grande erro das classes dominantes era retardar o fechamento quando necessário ou retardar as aberturas quando necessário, né? E, portanto, serem varridas por rupturas mais profundas. E, portanto, ele defende, no segmento militar, que era necessário preparar a abertura e controlá-la para que fosse, se necessário, num segundo momento, manter o controle para fechar, né? Os segmentos populares, que estão na base de grandes movimentos sociais, sindicais, que emergem no final dos anos 70, né, apontam como intencionalidade para uma série de demandas represadas historicamente, né, como a reforma agrária, como os direitos da mulher, como os direitos sociais, como as condições de trabalho, né, como as diferentes questões ligadas à alimentação, à moradia, à saúde. Uma pauta bastante ampla, né, que acabava sintetizando os anseios e demandas sociais da camada de base da sociedade. E propunham como caminho para atingir isso um aperfeiçoamento democrático, né, do Estado, da sociedade, dos meios de comunicação, no sentido de uma democratização radical que permitiria a expressão dessas demandas e os meios para respondê-las, não é? Ora, visto o processo na sua totalidade, algumas características nos chamam a atenção. As classes dominantes imaginavam esse processo como um processo lento, gradual e seguro, não é? Enquanto as classes populares imaginavam uma democratização do Estado como meio para a realização dessas demandas, e, portanto, algo muito mais que implicaria em mudanças muito mais profundas, né? Visto o processo como um todo, é forçoso concluir que as classes dominantes saíram vitoriosas nesse enfrentamento de interesses. Durante a transição democrática, assumiu nitidamente a característica lenta, gradual e segura que estava presente nas intenções da classe dominante. Enquanto a substância dos direitos sociais expressos na plataforma de lutas das classes populares sempre eram adiados para um futuro próximo, não é? Seja na expectativa de democratizar as instituições como caminho para atingir essas demandas, seja na perspectiva de dar uma resposta à crise econômica como pré-condição para posteriormente atender às demandas sociais, né? Assim como uma série de entulhos, de formas, de resquícios da forma autoritária permaneceram na transição democrática, impondo o seu ritmo lento, gradual e, acima de tudo, seguro para os interesses dominantes. Portanto, quando chegamos ao final desse período, e principalmente pelo seu desfecho, né, pelo golpe de 2016 e pela subsequente chegada ao governo federal de forças de extrema-direita, aquela imagem de uma lenta e gradual conquista, né,
democrática que fosse alterando qualitativamente, ao final, a sociedade e o Estado brasileiro, acabou por ser interrompida, mais uma vez, por uma intervenção autoritária e golpista, né? Mediática, jurídica, de novo tipo, parlamentar, inclusive com tutela, mas sem a participação imediata das Forças Armadas. A conclusão dessa nossa primeira tese é exatamente aquela que nos remete à ideia de que o caráter autocrático do Estado burguês no Brasil é a característica determinante, ainda que ele venha a assumir, em momentos históricos, uma forma assim declaradamente autoritária ou democrática, como uma alternância que se apresenta como forma de garantir os interesses substanciais das camadas dominantes e, portanto, retardar a emergência das necessidades populares. A nossa segunda tese, que se apresenta, é o porquê disso, ou seja, como entender essa persistência? Muita gente pode acreditar que isso é uma espécie de reminiscência de períodos passados, seja o escravismo colonial, seja a ordem ditatorial, né, que resiste em manter-se mesmo diante de um vetor de mudança muito forte, como se apresentou nos anos 80 e 90. Nós acreditamos que não, né? Quer dizer, não é uma questão de reminiscências, é uma questão de funcionalidade para aquilo que hoje se apresenta. A base material que determina o caráter autocrático do Estado burguês no Brasil é a forma econômica de inserção do Brasil no modo de produção capitalista mundial, ou seja, na sua submissão e subordinação aos interesses do imperialismo. O que implica, para a nossa formação social particularmente considerada, um tipo específico de capitalismo, que nós vamos determinar como capitalismo dependente, né? Querendo com isso indicar uma inserção subordinada e dependente, mas que não implica em não desenvolvimento do capitalismo. Pelo contrário, né? O capitalismo brasileiro se desenvolve, mas ao se desenvolver, como já foi afirmado, né, acaba desenvolvendo o subdesenvolvimento, como dizem alguns autores da teoria marxista da dependência. Não é? Aquilo que desenvolve é aprofundamento da dependência e não a expectativa, né, de uma base material que torne possível saltos civilizatórios. Pelo contrário, a subordinação e o capitalismo dependente, fundado na superexploração da classe trabalhadora, né, na necessidade das camadas dominantes, necessariamente minoritárias no conjunto da população, ter que se impor a elas muito mais coercitivamente do que no campo da disputa de hegemonia. Portanto, um modo de produção que a riqueza social se acumula nas mãos de muito poucos e que, portanto, tem enormes dificuldades, como dizia o próprio Florestan Fernandes, em resolver seus problemas de hegemonia, em ceder a essas exigências, não por uma deformação antidemocrática, mas inclusive pela forma como a riqueza social é produzida, acumulada e partilhada no sistema mundial do capital. Não é? Quer dizer, 80% da população mundial fica com menos de 20% da riqueza mundialmente produzida, enquanto 20% dessa população acumula 80% da riqueza. E não por acaso, quando a gente vai ver aonde isso se concentra, nós vamos achar o famoso G7, em 7 países centrais do modo de produção capitalista na sua fase imperialista. Não é? Portanto, essa base material não permite, não é que ela impede, né? Mas que ela condiciona às ousadias de democratização que implicavam em atendimento dessa pauta social eternamente adiada para os setores populares. Portanto, não é uma má formação política, não é um desvio, né, oligárquico do Estado brasileiro, é muito mais a resposta política da base material do capitalismo dependente. Isso significa que, se na primeira tese, a premissa da qual partíamos é que o desenvolvimento da democracia implicaria, né, numa redistribuição de renda,
numa alteração e diminuição das desigualdades sociais, econômicas, políticas e culturais, e para isso a forma democrática era essencial, nós chegamos num paradoxo na nossa segunda tese. O desenvolvimento da economia capitalista, ao invés de aprofundar e exigir uma forma democrática, no seu limite exige a quebra dessa forma democrática e a retomada de uma forma autoritária que se julgava superada. Não é? Portanto, a nossa segunda tese é que o desenvolvimento da economia capitalista no Brasil, na sua forma particular, explica em grande medida essas oscilações da forma política na qual nós nos inserimos. Nossa terceira tese diz respeito a algo central para a formulação do campo do serviço social, que é a luta de classes e a questão social. A questão social, como nós sabemos, não tem uma forma em si, né? Ela não se apresenta em si mesmo como determinante. Ela é a expressão de algo, das relações sociais de produção, das formas de propriedade. E ela é, em grande medida, a apropriação dessas contradições numa perspectiva transformadora ou numa perspectiva conservadora. Né? Em grande medida, a questão social, como diz o José Paulo Neto, se apresenta como expressão da captura dessas necessidades populares na perspectiva das classes dominantes. Né? Ora, essa questão social, ela se apresentava, como dissemos, como uma série de demandas que se apresentavam como um sujeito histórico que se apresenta no final dos anos 70 e início dos anos 80, com uma força política considerável. Não é? Veja, existiam várias formas como essa ordem, imposta autoritariamente pela ditadura, garantida violentamente pela ditadura, instaurada em 64, produz como efeito para a população nos seus diferentes segmentos. Né? Numa superexploração da classe trabalhadora, níveis de salário, condições de trabalho, direitos, etc. Numa opressão sobre as mulheres, né? Num avanço, né, genocida sobre as populações indígenas, né, com uma realidade urbana que apresenta uma série de problemas na qualidade de vida, seja educação, saúde, saneamento, segurança. E isso incide de forma distinta entre os diferentes segmentos da classe trabalhadora, muito mais incisivamente sobre a população de negros e negras, sobre a população periférica, sobre a população no campo. Isso faz com que emerja um conjunto de pautas. Qual é a força disso no início dos anos 80? É que isso encontra um ponto de fusão. Né? Cada uma dessas demandas particulares encontra na emergência de um forte setor operário que se levanta a partir de 78 e 79, nas greves metalúrgicas do ABC, na greve dos canavieiros no Nordeste, dos bancários, dos petroleiros, na construção civil, encontra um ponto de unidade junto com as mulheres que faziam o movimento contra a caristia, né? Com os jovens, com a intelectualidade, com os estudantes. Isso encontra um ponto de fusão que transforma essas demandas numa plataforma política capaz de incidir na conjuntura nacional. Né? De certa maneira, isso força o ritmo que, na linha contrária, apresentava a necessidade das classes dominantes contê-lo para o ritmo que eles imaginavam lento, gradual, das transformações que se impunham. Não é? O que ocorre na luta de classes e, portanto, na forma da questão social é que isso passa por uma metamorfose no período. No início, com uma radical pauta de cobrar, né, as demandas sociais desde sempre adiadas, né, elas acabam se chocando com o ritmo das transformações políticas. Primeiro, que as negam e as tentam sufocar, e depois, num segundo momento, com a capacidade de incorporar parte dessas demandas e tentar dar uma resposta parcial, gradual, né, que mais uma vez adia isso. O resultado da luta de classes no período, principalmente na experiência dos governos petistas a partir de 2002, assume uma forma de uma democracia de cooptação. Isso implica diretamente na forma como se expressa a questão social. Né?
Quer dizer, se apresentava inicialmente, no início dos anos 80, uma radical pauta de demandas sociais que exigia uma democratização do Estado e da sociedade. Né? Uma vez chegada ao governo, a crise econômica, as demandas do capital, fazem com que se produza um pacto entre essa força política que emerge no final dos anos 70 e início dos anos 80 e os interesses do grande capital. Isso assume a forma de uma democracia de cooptação, ou seja, aonde a ordem cede pouco, mas a classe dominante está disposta a pagar um preço por essa cessão que não atende às demandas da classe trabalhadora, mas que, em troca, garante a sua adesão à ordem, ou seja, abdicar de alternativas mais radicais e transformações revolucionárias. O encontro dessas duas intencionalidades, de uma força que emerge da classe trabalhadora, que está disposta a gerir um pacto, e os interesses da classe dominante, não assume uma forma tranquila, ela é cheia de tensões, né? Mas acaba predominando por esse período uma forma. E qual é essa forma? Garantidas as exigências do capital, ou seja, nesse momento, né, o saneamento financeiro do Estado, as privatizações, a diminuição dos gastos públicos, a política de superávit primário, a permanência do saneamento como forma de manutenção do pagamento da dívida, dos juros, dos interesses do grande capital financeiro. Garantido isso, da chamada macroeconomia, né, o restante disso poderia ser aplicado em atender, pouco a pouco, as demandas sociais que se apresentavam. Evidente que, com os recursos que sobram, uma vez garantidos esses interesses do grande capital, essa forma política, né, de gestão das demandas sociais teria que assumir aquilo que Maria do Yamamoto tão bem definiu como uma política focalizada, fragmentada, gotejante, que resultaria, ao final, naquilo que ela chama de refilantropização das políticas sociais. Aquilo que Elaine Bering chama de um conjunto de contrarreformas, em que todas as demandas sociais passariam a ser contingenciadas pela política do possível. Né? Ora, isso garantiu um longo período considerável, né, de 2002 a 2016, e, portanto, demonstra uma funcionalidade para a continuação da acumulação privada no país. Ora, o que muda em 2016 e faz com que a gente chegue à nossa terceira tese é que a crise do capital coloca ainda mais limites à execução dessa política. O resultado disso é que, ao invés de tratarmos de direitos, de resolução de problemas, como a fome, como a desorganização urbana, com todos os problemas que daí advêm, a questão agrária, né, a questão da educação, da saúde, tudo isso vai ter que ser contingenciado pelas premissas do saneamento financeiro e da prioridade do fundo público para tanto. Isso faz com que o combate à pobreza, à miséria, às desigualdades sociais terá que ser redimensionado para uma ordem de ação que leva ao combate das manifestações mais agudas da miséria absoluta. Né? E, portanto, daí, mesmo o limitado programa contra a fome, que inicia os governos petistas, vai ser substituído por políticas compensatórias do tipo do Bolsa Família. Ora, isso nos remete a uma quarta tese. A luta que prevaleceu nesse período, e que, de certa forma, foi uma premissa de todo o período, era a luta por direitos. E pouco a pouco, durante o desenvolvimento desse período, há uma lenta transição de luta por direitos pela garantia de serviços mediados pelo mercado. Né? Ou seja, se a gente lembrar da prioridade ao combate da miséria absoluta, o Estado se especializaria nessa política de agir nas formas mais agudas da miséria, deixando ao mercado a resposta graduada, né, de diferentes serviços. Então, os pobres vão ter assistência, né, as classes médias baixas vão ter serviços privados de menor qualidade, maior qualidade, até serviços
de qualidade excelente para aqueles que possam pagar, né? Portanto, essa lógica, né, que acaba infiltrando mesmo nos serviços públicos, né, mesmo, por exemplo, na educação, na saúde, né, com as fundações público-privadas, com as formas de financiarização das políticas sociais, como diz Sarah Graneman, acabam predominando e dando o perfil da questão social no final. O que ocorre em 2016? Né? Uma nova crise do capital exige um acerto ainda maior. E esse acerto ainda maior chega na fronteira mesmo das políticas compensatórias e vão ser atacadas. Nesse sentido, acaba prevalecendo, seja na transição de Temer e ainda mais nitidamente no governo do presidente miliciano, o desmonte severo das políticas sociais e a entrega radical à lógica do mercado. Não é? Portanto, as políticas sociais começam a perder radicalmente seu caráter, sendo substituída por medidas de mediação de serviços garantidos pelo mercado. Tristemente, grande parte disso que agora se radicaliza é construído nos períodos anteriores, né? No lento processo de privatização, de sucateamento do SUS, da educação privada, né, dos serviços públicos, em nome de um saneamento econômico que, uma vez atingido, poderia dar um salto na qualidade dos serviços, o que não houve, porque o capital sempre vai entrar em crise. Nossa quinta e última tese, para a gente caminhar para o encerramento, né, diz respeito ao serviço social diante disso. Por quê? Porque o nosso campo profissional é aquele que vai atuar sobre essas manifestações da questão social, mediando o acesso a políticas públicas, fundamentalmente, ainda que na sua base profissional isso se bifurque por uma infinidade de ações profissionais concretas, não é? Mas a gente estava sempre na suposição, e essa é uma suposição da qual todos nós partilhamos durante grande parte do tempo, que o desenvolvimento econômico e o aperfeiçoamento social e político da sociedade brasileira trabalhariam como patamares que, uma vez alcançados, ainda que não avançasse tão rapidamente como desejávamos, seriam patamares a partir do qual um próximo período poderia trabalhar no sentido da ampliação. E o eixo central disso era a luta por direitos, né? O direito de se aposentar, o direito de ter acesso à educação, à saúde pública, a um saneamento básico, à moradia, né? Aos direitos das mulheres, ao direito das populações periféricas, ao direito da população negra, ao direito dos povos indígenas, numa perspectiva muito fundada numa premissa marshalliana, né, daquela escadinha de direitos, né, em que a humanidade, no século XVIII, teria adquirido direitos sociais, XIX os direitos políticos, e o século XX seria a consagração dos direitos sociais. Portanto, uma escadinha que ainda no Brasil se atrasasse num século, né, XIX direitos civis, XX direitos políticos e somente no século XXI direitos sociais, essa idealização de avanços e patamares do direito chega no campo do direito a imaginar ondas de direito, né? E, portanto, a gente estaria muito próximo de uma quarta onda de direitos, que seriam os direitos difusos, né? Então, dada um patamar, e patamar significando que não recuaria, de direitos civis e políticos, né? Os direitos sociais iriam além das clássicas formas do direito trabalhista, do direito previdencial, da assistência, das políticas públicas, para chegar nos direitos das mulheres, dos povos indígenas, da questão ecológica, da questão de combate ao racismo, né? E, inclusive, indo além disso, para questões de fundo de valores na sociedade, né? Tudo isso se afirmava na premissa de que você tem uma nova consciência em formação, uma consciência que, transitando pelo período democrático, assumiria a forma de uma consciência cidadã que luta por direitos. E, portanto, o serviço social era formado por profissionais que, junto com esse avanço político e da consciência das camadas populares, proporia
melhorias cada vez mais substantivas e significativas nas políticas públicas e sociais. Ora, diante desse perfil da questão social, o profissional do serviço social fica refém de uma enorme contradição, né? De construir políticas para a qual a universalidade havia sido quebrada, uma vez que a focalização, o gotejamento, dirigia para parte da população essas políticas. Né? E, portanto, um mediador de políticas restritas só poderia ser aquele profissional que teria que gerir, né, um orçamento limitado, portanto, para efeitos restritos, para demandas cada vez mais crescentes. Isso era uma enorme contradição que marcou o nosso período passado, e na qual nós não devemos tratar com desdém, nem com desconsideração, aqueles profissionais que na linha de frente sofriam na prática essa pressão, porque eles estavam ali vivendo a contradição na sua própria carne. Né? Isso fazia com que a contradição aparecesse entre a intencionalidade emancipatória da profissão, no seu projeto ético-político, e as condições práticas e profissionais do espaço socioocupacional. Ora, a nossa premissa na quinta tese é que talvez a gente tenha saudade dessa contradição. Por quê? Porque a radical reversão, né, mesmo das políticas compensatórias, a interrupção do processo democrático em 2016, a emergência de uma política reacionária, né, encontrou, inclusive, respaldo numa reversão na consciência de classe. Aquela classe que havia encontrado pontos de universalidade, superando a serialidade, superando as demandas particulares, numa perspectiva geral de sociedade, fragmenta-se de forma radical e profunda. Né? E a própria experiência democrática, que não chega substancialmente a responder aos anseios e às necessidades da base da sociedade, né? Em que a democracia e o chamado Estado Democrático de Direito convive na sua base com uma violência policial brutal, com um verdadeiro genocídio, principalmente na população jovem e negra, né? Um Estado democrático de direito que avança sobre direitos conquistados, como, por exemplo, as constantes reformas da Previdência, como, por exemplo, as limitações, né, do acesso universal à saúde, à educação. Tudo isso vai gerar, na base da sociedade, um descontentamento informe. E esse descontentamento informe, que em grande medida se expressou em 2013, foi capturado por um discurso reacionário e conservador, não é? Muito mais reacionário, e que foi base de sustentação para um pseudo-discurso antissistêmico da extrema-direita, encontrando, inclusive, sustentação de massa, né, que vai se refletir numa reversão profunda no senso comum, de direitos democráticos cidadãos para um senso comum que assume uma forma reacionária, inclusive no aspecto de valores, no aspecto político, no aspecto social, no aspecto cultural, sendo a base para tudo que a gente viu como emergência daquilo que se convencionou chamar de retorno ou de uma emergência de um conservadorismo preconceituoso, homofóbico, né? Irracional, né? No ataque à ciência, homofóbico. Portanto, um conjunto que se imaginava superado dentro daquela patamar cidadão e que emerge surpreendendo muitos. Não era possível o desenvolvimento do neofascismo no Brasil sem esse agravamento das condições de vida e das expectativas dos setores populares frustrados pelo pacto social e a democracia de cooptação. Isso faz com que o desmonte radical dos serviços públicos, a ganância, né, do grande capital em apertar ainda mais o Estado no sentido de garantir sua reprodução, principalmente na forma do capital financeiro, reduz ainda mais o patamar de operação do campo do serviço social. O risco é o serviço social assumir a forma de gerir estas condições, assim como assumiu a forma de gerir as condições limitadas da democracia de cooptação, o que se confronta diretamente com as intencionalidades contidas no nosso projeto ético-político,
nas nossas metas de emancipação. Ora, eu chamei essas 5 teses, para a gente concluir, de 5 teses fundadas no pessimismo da razão, com uma conclusão animada pelo otimismo da prática. E por que esse otimismo da prática? Porque tudo vai melhorar? Não, pelo contrário, o pessimismo da razão nos faz crer que a forma política em que nós nos encontramos encontra determinações muito profundas nas formas econômicas estipuladas, por um impasse na luta de classes que levou a uma derrota. 2016 não foi um mero problema momentâneo, como acreditam alguns, dentro de uma estratégia correta, pelo contrário, foi a plena realização de uma estratégia que encontrou um limite intransponível e, portanto, assumiu a forma de uma derrota. Isso implicou na desconstrução da unidade que a classe havia conseguido em períodos passados, por uma pulverização de demandas que não encontram um ponto comum para se apresentar como alternativa societária, abrindo espaço para expressões da extrema-direita atingirem o ponto em que atingiram. Isso vai fazer com que as manifestações dessa radical ação em defesa do grande capital, monopólico, financeiro, comercial, agrário, industrial, produz no seu polo oposto um agravamento extremo das condições da reprodução da força de trabalho e da vida da população, que se expressam no renascimento de questões como a fome, como o desemprego, como a carência de serviços essenciais, como desassistência, principalmente diante da pandemia que nós sofremos e que ainda sofremos, né? Tudo isso faz com que radicalize as tensões, criando as condições para que essa classe possa, na reação a isso, encontrar um novo ponto de fusão e uma ação coletiva à altura das necessidades que se colocam. Esse é o grande eixo da conjuntura, né? Por quê? Porque enquanto isso se apresenta como possibilidade, os protagonistas do período passado, diante da crise da atual forma em que o capital assumiu, que é o governo miliciano na presidência, com todos os seus problemas, podemos discutir isso depois, né? Ele está sendo necessário rever essa forma que restou ao grande capital. Nós sempre partimos da suposição de que essa forma específica de um governo de extrema-direita, ultraliberal, não era a forma adequada que o capital imaginava. No entanto, acabou sendo essa que sobrou. O capital hoje trabalha com 3 cenários diferentes, bastante resumidamente, para a gente ir ao debate. Na primeira forma, o capital imagina a possibilidade de desgastar o presidente incômodo à sua necessidade de legitimar as medidas radicais e profundas em defesa do grande capital e, portanto, busca a mítica terceira via. Diante da dificuldade em constituí-la, o capital pode migrar para um segundo plano. E o segundo plano pode ser, não se surpreendam, a própria manutenção do bolsonarismo. Mas há ainda uma terceira alternativa. Uma vez inviabilizada a terceira via, e os enormes problemas de legitimidade que a alternativa bolsonarista gera, existe a possibilidade de aceitar, até porque ela pode se impor eleitoralmente como viável, a via da própria retomada da conciliação de classes e do pacto, muito mais sobre o garrote das condições hoje exigidas. Um dos termos desse pacto, ninguém sabe, pode ser exatamente a aceitação do patamar de desmonte até então atingido, apenas como forma de voltar ao governo das forças que foram depostas em 2016. Portanto, o grande desafio nosso é constituir uma resistência à atual forma e a garantia de que aquelas demandas historicamente retardadas, adiadas, sejam apresentadas como demandas a serem enfrentadas para a nossa realidade imediata. Isso diz respeito diretamente à qualidade de vida da população, da fome, da miséria, das diferentes opressões, do caos na educação pública, na saúde, na assistência, na previdência, na
no acesso a bens e serviços essenciais, tudo isso exige um sujeito capaz de pautar isso e defender isso. Na medida em que essas demandas entram na mesa do pacto como condições a serem negociadas com as exigências do grande capital, se reapresenta o dilema de serem realizadas na medida do possível, no pragmatismo político. E isso só pode significar uma realização diminuída, né? Uma democracia novamente tutelada, restrita, que garante os interesses das classes dominantes e, como sempre, adia os interesses populares. Isso é essencial na conjuntura que está colocada, né? Um segmento do centro-esquerda, joga todas as suas fichas em 2022 como se bastasse uma retomada política, imaginando-se poder retomá-la do ponto onde parou. Nossa firme convicção é que não se retoma do ponto que se parou, mas se retoma num ponto muito mais rebaixado, muito mais entreguista, e, portanto, o preço a pagar isso é novamente o adiamento das questões mais essenciais de nossa população. Nós só enfrentaremos isso com uma política de conjunto, uma política que pense o Brasil nas suas determinações mais gerais, nacionais e internacionais, que apresente do ponto de vista da classe trabalhadora, com toda a diversidade que ela contém, de mulheres, índios, negros, jovens, né? Tudo isso tem que se apresentar como uma demanda política diante de um Estado e de uma formação social que insiste, né, que o desenvolvimento econômico pode levar a base material para a resolução desses problemas. Mas isso se insiste desde a década de 30. Isso se insiste passando pelos devaneios da década de 50, pela forma autoritária do desenvolvimento durante a ditadura e pelo longo processo de democratização que chega ao final com os enormes abismos aprofundados e não resolvidos. Portanto, é hora de mudar o Brasil. Mudá-lo profunda e radicalmente, na perspectiva da maioria da população e da classe trabalhadora. E isso só com uma plataforma anticapitalista e de horizontes socialistas e transformadores radicais. Essa não é um eixo exclusivo. Ele precisa ser alimentado das particularidades que ele exige nas suas diferentes manifestações. Mas essas diferentes particularidades não se resolvem em si mesmas. Né? Não é possível uma permanência do capitalismo dependente no Brasil, da forma autocrática do Estado brasileiro, e que a gente possa pensar uma política educacional, de saúde, de combate ao racismo, de direitos da mulher, de garantia dos direitos indígenas. Se essas determinações permanecem, as formas particulares das diferentes opressões e injustiças que nosso povo vive estão condenadas a terem respostas ou radicalmente repressivas, ou cooptação para eternizar exatamente as determinações que as criam, né, na funcionalidade que tem para o modo de produção capitalista. Então, alguém perguntaria para que a gente termine, né? E aonde está o otimismo nisso? O otimismo nisso é que essas condições em que o capital encontrou a maneira de se reproduzir são também aquelas que geram as contradições que podem criar esse novo patamar de unificação das lutas e de mudanças, né? O otimismo é daqueles que acreditam que, se o capitalismo pudesse resolver esses problemas, né, nós não teríamos sentido. Como ele não pode, nós ainda, aqueles que radicalmente se contrapõem ao sistema econômico, político e social no Brasil, têm sentido e têm necessidade de ser. Para finalizar, nós estamos vivendo um período onde aquilo que dizíamos há muito tempo atrás começa a ficar nítido, né? Parte da população que se iludiu, manipulado ou não, no canto de sereia da extrema-direita, começa a perceber a parte que lhe cabe na implementação dessas políticas de destruição do Estado, de destruição dos serviços públicos, de rendição total ao princípio do mercado, né? E elas percebem isso na fome, elas percebem isso nas condições de existência mais elementares. Nesse sentido, começa a haver na sociedade um deslocamento. Muitos daqueles que são, inclusive, responsáveis pela criação dessa alternativa, agora se mostram arrependidos, agora se mostram
como tentando descartar a forma incômoda que o bolsonarismo se apresentou e criar algo que realize aquilo que ele se pretende com uma forma mais aceitável, né? E, portanto, começam a aparecer os arrependidos, aqueles que agora começam a fazer não autocrítica, porque eles não fazem autocrítica do que fizeram, mas que tentam se metamorfosear para apresentar o mesmo conteúdo em uma nova forma, que parece ser uma característica da nossa formação social.